Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas voltando, o que você tinha perguntado antes? Eu acabei fazendo a digressão. Ah, sim, os mecanismos. Isso. Mas é indubitável que a gente nasce com um cérebro que tem certas inclinações para certos tipos de comportamento. A gente tem certas experiências na vida que tornam mais provável a gente desenvolver certos tipos de crença, de forma de pensar sobre o mundo. A ideia de que a gente tem uma mente, um espaço interno no qual ocorrem minhas fantasias, minhas lembranças, meus planejamentos, meus sonhos, que isso é diferente do mundo concreto aqui, ó, onde a realidade está, é uma experiência muito comum para todos nós. Só que essa experiência muito comum, ela foi, de certa forma ainda é para muitas pessoas, misteriosa, né? Como pode haver uma mente, uma coisa meio imaterial aqui dentro, uma nuvenzinha? Esse tipo de experiência entre o real e o mental faz emergir uma crença muito popular de que existe mente e existe corpo. Como se a nossa mente fosse uma coisa descolada do corpo, uma coisa imaterial, como se fosse uma alma ou um espírito. Então a noção de espíritos, a noção de haver consciências que não precisam de corpo para existir, de acordo com algumas teorias, e temos dados até para afirmar que é nessa direção provavelmente o verdadeiro, nasceu dessa nossa experiência maluca de ter uma mente, de ter uma coisa que é meio desconectada aqui do que é concreto. De tal forma que alguns filósofos acho que até o Nietzsche já falou um pouco sobre isso. O fato de a gente sonhar e, pô, olha só, tô aqui montado no dragão e Daenerys do meu lado aqui, a gente tá botando fogo em tudo, sei lá o quê. A minha alma, a minha mente saiu do meu corpo por um momento e foi para outras dimensões, né? Depois, se vocês quiserem, a gente fala sobre isso também, inclusive, de sair do corpo e tal. Não sei se o Léo abordou esse tema aí quando ele veio, mas é um tema muito interessante também, que tem pesquisas a respeito. Então, essa noção de que a mente é diferente do corpo é uma crença muito intuitiva, que está para todo lado e que é chamada tecnicamente de dualismo. Descartes, né? Ó, existe o corpo e existe a mente, a alma. São duas substâncias distintas. Então, as pessoas que fazem mais essa divisão de que a mente é uma coisa totalmente à parte, de uma outra natureza, embora se conecte com o mundo, com o meu corpo, elas são mais inclinadas a crer em espíritos, em seres sobrenaturais. Então, esse é um tipo de intuição, de raciocínio intuitivo que as pessoas têm, de atribuir estados mentais, inclusive. Eu não estou vendo o que o Humberto está sentindo, o que ele está pensando, nem o que o Daniel está pensando, o que ele está sentindo. O tempo inteiro a gente tem que inferir o que se passa na cabeça do outro. Pessoas que têm mais habilidade de imaginar estados mentais, de se colocar no lugar do outro, imaginar o que está passando na cabeça do outro, tendem a ser mais religiosas. O que isso quer dizer? Que quanto mais a gente tem habilidade com esses estados mentais, de imaginar mentes e mentes desincorporadas e coisas do tipo, mais a gente tende a ser religioso. Dados. Pesquisas mostram que mulheres são mais religiosas do que homens, em média. E mulheres são mais habilidosas nessa capacidade de mentalização. Mentalização enquanto isso, tá? De pensar no que passa na sua cabeça, do que homens. Pessoas autistas têm mais dificuldade em mentalização. E elas tendem a ser menos religiosas também. Pessoas... Sabe quando você olha para a lua e vê São Jorge, né? Com o dragão, né? A pareidolia que a gente chama. Pessoas que enxergam coisas humanas na natureza... ou que pensam que árvores têm sentimentos, ou casas sabem o que acontece dentro de si. Então, estou atribuindo estados da mente para coisas que não são humanas. Tendem a ser mais religiosas também. Então, essa tendência de pensar em mentes que não precisam de corpo para existir, e se eu tenho habilidade de imaginar mentes, isso tudo deixa a pessoa mais inclinada a acreditar em seres que... Por que são os espíritos? O que são deuses? São como que... mentes ou consciências que existem por aí sem um corpo físico. E que têm a capacidade de se relacionar com o mundo de alguma maneira. Eles são invisíveis, não têm um corpo material, mas estão aí pensando. O Deus do Antigo Testamento, ele amava, tinha raiva, se arrependeu, inclusive, né, de ter criado a gente, botou o dilúvio ali para... Então, ele tem vários estados mentais ali. Esses seres são psicologicamente muito similares a nós. A gente projeta nas divindades, nos espíritos, aquilo que nós somos. A minha consciência, as minhas experiências psicológicas, elas acabam sendo projetadas naquilo que eu imagino que existe ali de invisível. Então esse é um mecanismo. A gente está o tempo inteiro usando a nossa intuição para poder projetar para fora como se houvesse essas mentes aí desincorporadas que interagem com a gente.
E como é importante, né, eu estava falando da importância, como é importante para a sociedade humana, para a gente conviver bem, entender o que se passa na cabeça de cada um, então a gente já nasce com essas inclinações de refletir a respeito de mentes e atribuir esses estados mentais a outras pessoas. Eu sei que é meio abstrato isso tudo que eu estou falando, tá? Mas é uma das hipóteses que tem alguns estudos agora. Mas o mecanismo talvez mais importante seja o social. A gente aprende a acreditar em Deus, a gente aprende a ser cristão, a gente aprende a ser espírita, umbandista e assim por diante. A gente nasce num lar X, que tem aquele tipo de crença, e a chance de a gente desenvolver aquela religiosidade é bem grande. É claro que existem exceções. Eu nasci num lar de pais católicos e fui católico até meus 15 anos. Depois disso eu fui encontrando o ateísmo. Mas a herança cultural é uma outra variável, é um outro mecanismo muito importante para a gente entender por que as pessoas passam a acreditar em deuses. Inclusive tem um estudo que foi feito em Madagascar que as crianças só passam a acreditar em vida após a morte depois que elas entram em contato com a religião de seus pais, porque lá a criança não é doutrinada desde muito cedo. A partir dos 12 anos que ela vai entrar na religião. É como se eles entendessem que as crianças não têm maturidade até essa idade. Aí, quando começam a entrar em contato, aí elas passam a desenvolver a crença em vida após a morte. Então, a socialização, essa herança cultural é muito importante para a gente aprender a acreditar em divindades. E tem outras coisas também, o desespero, o sofrimento. Em países onde há... Eu tinha mencionado o contrário antes, né? Mas equivale a isso. Em países onde há mais desigualdade social, maior taxa de criminalidade, de assassinato, enfim, tem mais DSTs, mais corrupção, a educação funciona pior, são os países mais religiosos. Então a gente tem esse mecanismo motivacional. Quando a minha vida está ruim, quando eu estou enfrentando adversidades, eu tenho mais motivação para me perguntar, será que tem algum ser superpoderoso por aí para me ajudar a sair dessa enrascada, dessa encrenca? E é por isso também que nesses países onde as coisas funcionam melhor, existe menos fé, existe menos religiosidade. Então esse é um outro mecanismo. Pode falar, pode falar. E o ateu, de forma geral, então, o que os estudos mostram é isso, é que ele é o contrário desses caminhos que eu falei. Ele tem mais dificuldade de imaginar mentes alheias. O ateu, ele vive uma vida com menos adversidades. O ateu médio, tá? Claro que existem exceções aí, o ateu médio, de acordo com as pesquisas. Ele foi socializado menos na religião. Às vezes os pais até são religiosos, mas não eram tão fervorosos assim. Ou às vezes os pais nem eram religiosos. E tem uma outra variável, que é o raciocínio analítico, que é diferente de inteligência, tá? Antes que o pessoal comece a entender errado. O ateu, ele desconfia mais de suas intuições. Então, aquelas intuições que eu estava falando antes, que o Daniel tem uma mente, o Humberto tem uma mente, porque eu tenho uma mente, eles se parecem comigo, então, né? Mentes existem. O ateu, ele desconfia mais de suas intuições. Ele tem um pé atrás. Será que é assim mesmo? Será que isso que vem na minha cabeça é o correto? Ou eu estou viajando na maionese? Ao passo que as pessoas mais religiosas, elas confiam mais nessas intuições. A gente tem microfones, copos aqui, TV, câmeras, isso tudo foi feito pelo ser humano. São coisas que existem para uma finalidade, para um propósito. A gente cresce cercado dessas coisas. Diante disso, a gente começa a se perguntar, será que eu também fui feito para uma finalidade? Será que tudo isso existe para um propósito? Para um fim? Isso é o que a gente chama de raciocínio teleológico, que é direcionado para um fim. Tudo existe para uma finalidade. Pessoas que pensam desse jeito também tendem a ser mais religiosas. O ateu já questiona, será que é isso mesmo? Intuitivamente parece correto, né? Para que eu existo? Essa pergunta já está implícita aí, essa ideia de que eu existo para um fim. Para que eu existo? Talvez eu não exista para finalidade alguma. Então o ateu, ele questiona essas intuições comuns que a gente tem e que dão a base para a construção de uma doutrina religiosa. A religiosidade é construída em cima de várias intuições da humanidade.